Muito bem, quarto ano, continuando nossas aulas aqui sobre retas paralelas, concorrentes e perpendiculares, tá? Eu vou mostrar agora para vocês o que o livro traz para vocês sobre essa explicação. Bom, nós vamos ter então na página 79 do livro de vocês a seguinte vista aqui, ó, vai ser um mapa, tá? A vista aérea das ruas e avenidas, né, da cidade de Teresina, no Piauí. Então, olha só, a gente tem a Avenida Jockey Club e a Avenida Vilmari. Temos a Rua Professor Elias Torres e temos a Rua Vereador Luiz Vasconcelos, tá? Então, por que a gente trabalha, por que a gente tem que aprender sobre paralelas e concorrentes, né? Retas paralelas, retas concorrentes. Muitas vezes, quando a gente vai se orientar em algum lugar, eles falam assim, ó, onde fica a Rua Marechal Deodoro, por exemplo? A Rua Marechal Deodoro, ela é paralela à Rua Campos Sales. Então, você sabe que quando você estiver na Campos Sales, a rua paralela, né, as que estão do seu lado, né, uma delas vai ser a Marechal Deodoro. Agora, se você falar assim, que a Rua Prudente de Moraes cruza com a Rua Campos Sales, ou seja, elas são concorrentes, que é o que acontece aqui, ó. A Avenida Jockey Club e a Avenida Vilmari, elas são avenidas, elas são paralelas, porque ó, elas nunca vão se encontrar, elas não têm um ponto de encontro entre elas. Agora, a Avenida Jockey Club e a Rua Professor Elias Torres são concorrentes, elas se cruzam aqui nesse ponto, aqui nesse quarteirão elas vão se cruzar. Então, por isso que é importante a gente estudar paralelas e concorrentes. Porque às vezes nós estamos em alguma cidade, nós estamos perdidos, vamos procurar orientação, e as pessoas falam com a gente dessa forma. Olha, tal rua é paralela a tal rua. Tal avenida cruza com tal rua. Então, para a gente poder saber se orientar, é importante a gente saber o que significa paralelo e concorrente. Tá? Olha aqui, ó. As avenidas Jockey Club e Vilmari lembram retas paralelas, pois não se cruzam, mesmo que tenham seu comprimento prolongado. A Avenida Vilmari e a Rua Vereador Luiz Vasconcelos lembram retas concorrentes, pois se encontram em um ponto chamado ponto de interseção, tá? Que é o que eu falei para vocês na explicação, pontinho de interseção. Algumas retas concorrentes também podem ser classificadas como retas perpendiculares, quando formam um ângulo reto entre si. Então, olha aqui, ó, paralelas, elas não vão se encontrar, tá vendo? Ó, as retas paralelas, elas não se cruzam, elas não têm um ponto de interseção, elas não têm um ponto de encontro. Retas concorrentes, elas vão ter um ponto de interseção, ó, vai ter um ponto de encontro. Quando que essa reta concorrente vai ser perpendicular? Quando eu formo aqui no ponto de encontro os ângulos retos, ó. Todos esses ângulos são retos. Aqui, ó, eu não tenho nenhum ângulo reto. Eu vou ter dois ângulos maiores que retos e dois ângulos menores que retos. Certo? Agora, o que acontece, ó? Na página 80, ele diz o seguinte: quando duas pessoas caminham ao longo da mesma rua, ou em ruas paralelas, dizemos que elas estão caminhando na mesma direção. Caminhando na mesma direção, duas pessoas podem estar no mesmo sentido ou em sentidos opostos, certo? Que é o que está mostrando aqui no desenho, ó. Pessoas caminhando na mesma direção e no mesmo sentido. E aqui na mesma direção, só que em sentidos opostos. É quando a gente cruza com uma pessoa na rua, tá? Só que quando fala cruz, a gente não pode confundir com retas concorrentes, porque a gente não fica grudado na pessoa, né? Assim, quando a gente cruza, a gente não tem um ponto de interseção com aquela pessoa. A gente passou por ela, só que continuou caminhando, tá? Nós continuamos caminhando, nós não vamos nos encontrar de novo, tá? E essas pessoas que também estão no mesmo sentido, elas vão continuar caminhando, elas não vão ter um ponto de encontro em comum, porque uma vai parar num ponto, outra vai parar em outro, certo? Então, isso aqui que significa paralelo, concorrente e etc. Tá bom? Que vai ser a tarefa de vocês. Bom, então o que vai ser a tarefa de vocês? A tarefa de vocês vai ser as páginas 46 e 47 do livro de exercícios complementares. No exercício 3, vocês têm que ligar a definição
aliás, desculpa, vocês têm que ligar o termo com a definição. Então, segmento de reta. O que é segmento de reta? Vocês vão marcar aqui qual está correto, tá? O que é a reta? Vocês vão ligar na definição dela. O que são retas paralelas? Vocês vão ligar. O que são retas concorrentes? Vai ligar aqui, tá bom? No exercício 4, vocês têm aqui um triângulo, um instrumento musical chamado triângulo, uma tesoura um pouco aberta aqui, né? E um alfinete também aberto, né? E todas elas estão mostrando um ângulo. O que eu quero que vocês façam aqui, ó? Assinale a opção que indica o tamanho dos ângulos destacados. Então, esses ângulos são menores que ângulo reto, maiores que um ângulo reto ou são iguais a um ângulo reto? Observem bem aqui a abertura deles, tá bom? Só uma vai estar certa. Todos eles estão representando o mesmo tamanho de ângulo. No exercício 5 da página 47, vocês têm um tangram aqui, né? Um bichinho de dobradura, tá? Vocês vão ter que encontrar um ângulo reto, um ângulo menor que reto e um ângulo maior que reto. Vamos supor que vocês encontrarem um ângulo reto, vocês vão circular, puxar uma flechinha e escrever ângulo reto. Quando vocês encontrarem um menor que o reto, circula, puxa a flechinha e escreve menor que o reto. Quando vocês encontrarem um maior que o reto, circula, puxa a flechinha e escreve maior que o reto, tá? Existem vários ângulos aqui, tá, gente? Todos eles estão nessa imagem, só que eu quero um de cada. Então, pode ser que tenha mais de um ângulo reto, pode ser que tenha mais de um menor que reto e pode ser que tenha mais de um maior que reto. Mas eu quero apenas um de cada, tá? Então, essa resposta ela vai variar de aluno para aluno, vai depender de qual você vai querer destacar. No exercício 6, olha só que vocês vão fazer no exercício 6. Esse aqui é um pouquinho mais complicadinho. Vocês vão precisar de uma régua para poder completar as imagens a seguir com os ângulos indicados de modo a formar figuras fechadas. Então, ó, todos eles estão abertos. Tá vendo? O que vocês vão ter que fazer aqui? Vocês vão ter que fechar essa imagem de forma que forme ângulos retos, tá? Aqui nessa imagem tem que ter ângulo reto. Aqui tem que ter um ângulo menor do que o ângulo reto, tá? Então, vocês vão ter que fechar de uma maneira em que crie um ângulo menor que o ângulo reto. E aqui, vocês vão precisar formar um ângulo maior do que um ângulo reto, certo? Vai fechar de uma forma que forme um ângulo maior do que um ângulo reto, tá bom? Bom, estarei disponível, então, na aula ao vivo para vocês poderem tirar dúvidas sobre isso. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês, tá? Precisando, também pode me procurar no meu WhatsApp particular, também vou ajudar vocês, tá? E na próxima aula nós teremos correção com um pouco mais de comentário sobre essa matéria, certo? Então, beijos e até a próxima aula.